Resgate Memória Magé apresenta Magé na história da independência ou morte. A independência do Brasil aconteceu em 7 de setembro de 1822. Liderado por Dom Pedro I, o acontecimento tirou o Brasil da situação de colônia portuguesa e proporcionou suas liberdades política e econômica. Muitos foram os motivos que levaram o Brasil a declarar a própria independência. No final do século XVIII e início do XIX, aumentaram na colônia as pressões e o descontentamento com o monopólio comercial imposto pela coroa. As elites agrária e comercial brasileiras desejavam liberdade econômica para ampliar o comércio de seus produtos. Essa liberdade só seria obtida com a independência do país. Esses movimentos muitos contribuíram para que se fizesse a independência política do Brasil. Era muito forte a insatisfação com a cobrança de altas taxas e variados impostos exigidos por Portugal. Portanto, a independência era vista como uma forma de libertação desses tributos abusivos. Quando a corte portuguesa exigiu o retorno de Dom João VI a Portugal em 1821, Dom Pedro I ficou no Brasil como príncipe regente. Percebendo o crescente movimento político brasileiro pela conquista da liberdade, a corte portuguesa passou a pressionar Dom Pedro para que ele também fosse para Portugal. Dom Pedro I, nos seus gestos de rebeldia à metrópole, cansado da opressão emanada de Portugal, que impunha a humilhação de seus súditos pelo cerceamento dos direitos, na administração das províncias, num decreto que suprimia nossa autonomia aparente, e determinava um regresso obrigatório à órbita da coroa portuguesa, viveu então seu momento histórico, o episódio inesquecível do Dia do Fico. O primeiro passo dado pela Vila de Magé, na luta pela independência do Brasil, foi no dia 9 de janeiro de 1822, quando a sua história assume o máximo de sua beleza. A Vila de Magé teve a honra de ser uma das primeiras a incorporar-se à legião de localidades fluminenses, que se colocavam ao lado do príncipe. Em 1922, quando no Rio de Janeiro eram preparados os festejos do centenário da independência, o prefeito do Distrito Federal, Rio de Janeiro, oficiou à Câmara de Magé, pedindo a indicação dos nomes dos vereadores que, naquela época, compunham o Legislativo, para serem relembrados, como uma homenagem póstuma. Infelizmente, a Câmara não teve dados para fornecer. Os seus arquivos foram na maioria rasgados e incendiados pelas forças legalistas do exército de Floriano Peixoto, na revolta da Armada de 1893, tendo como chefe o coronel Godolphin, deixando um rastro de sangue, orfandade e viuvez. Em 1922, o conde Deu, casado com a princesa Isabel, já falecida em 14 de novembro de 1921, foi convidado para as comemorações do centenário da independência, no Rio de Janeiro. Faleceu de causas naturais em 28 de agosto de 1922 em pleno Oceano Atlântico, no navio Marsilia que o trazia para o Brasil. Tinha 80 anos de idade. Conde Deu e a princesa Isabel estão sepultados na Catedral de Petrópolis, juntamente com o imperador Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina. Relato do pesquisador magense Alcebiades Teixeira. O ano de 1822 assume para nós um grande relevo. Registra a história que na Câmara da Vila de Magé, sem recursos pecuniários e instalada em uma modesta casinha de estuque, hoje um dos prédios da Rua Doutor Siqueira, reuniram-se 7 vereadores, de cujos nomes, até hoje consegui apenas um, todos legítimos representantes da vila.
Eram exatamente 8 horas da noite do dia 8 de maio de 1822. Aberta a sessão, a ordem do dia, contendo, exclusivamente, assuntos da política nacional. Os 7 vereadores, por unanimidade de votos, deliberou que fosse enviado ao príncipe um ofício mostrando a conveniência de eleições às cortes e o apressamento da legislação brasileira. O ato desassombrado, de um punhado de verdadeiros magenses, mereceu publicação no Diário Oficial, de Lisboa, no dia 8 de julho de 1822. Proclamada a independência, a 7 de setembro de 1822, prepararam-se festas que deveriam exprimir o júbilo geral. Dom Pedro I, logo que chegou a São Paulo, naquela tarde de 7 de setembro, compôs o hino em homenagem à independência do Brasil. Em 12 de outubro de 1822, as câmaras das províncias, que haviam tomado parte ativa naquele feito histórico, são convocadas. A Câmara da Vila de Magé recebia então um ofício de Sua Majestade, o Imperador Pedro I, convidando-a para se fazer representar nos festejos da proclamação da independência, missão que foi confiado ao presidente da vila, o vereador Antônio José Pereira da Silva. Diz a história que, depois de proclamada a independência, não fosse a espada invicta do grande magense, Duque de Caxias, hoje talvez a pátria estivesse dividida em muitas repúblicas independentes, e não seria este Brasil forte e progressista. A participação da Vila de Magé nos trabalhos que precederam nossa máxima conquista, a independência, é um dos motivos de orgulho dos magenses que, hoje como ontem, bem representam o espírito cívico de seu glorioso passado.